Nós falamos há 2 domingos atrás, alguém lembra sobre o quê? Há 2 domingos atrás, quando eu ministrei, domingo passado foi o irmão Formiga, né, que ministrou, o irmão Marco. Formiga, uma palavra tremenda, edificou a minha vida. Mas antes dele, 2 domingos atrás, o que falamos? Falamos do amor. Mas havia uma frase, qual era a frase? O amor sofredor. É por aí, está nessa linha aí. Hã? A dor do amor. Aí está copiando no computador, ele viu ali. O tema era a dor do amor, mas tinha a ver com isso, Zé, com o amor que sofre. Uma decisão de amar, quando a gente toma uma decisão de amar, a gente precisa entender que é uma decisão de sofrer, de passar angústias, de passar lutas. A gente viu o amor de mãe, a gente vê amor de pai, a gente vê amor de amigo, quando vê um amigo não alcançar aquilo que ele gostaria, ou às vezes está fazendo uma coisa e você está vendo que está errado, diz, ele não obedece, não ouve, não entende, e você sofre. Então a gente entende que o amor é dolorido. E a gente terminou com um texto que está em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. Os irmãos lembram sobre o que fala esse texto? Não. No livro de Mateus também é repetida essa palavra em outros evangelhos, mas Mateus traz uma ênfase tremenda. Mateus 22, versículo 37 e 39. Nós terminamos há 2 domingos atrás falando sobre esse texto. E a gente dizia, quando os fariseus chegaram, quando os homens estudiosos chegaram e pediram que Jesus resumisse toda a lei. E a lei era resumida em 2 grandes mandamentos. E os 2 grandes mandamentos têm a ver com amor. Os 2 grandes, são mais de 600 ordenanças em toda a Bíblia, mandamentos. E todos eles, uma vez foi resumido em 10. Mas Jesus aqui está resumindo em 2. E ele diz, se vocês amarem a Deus de todo o vosso coração, de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma, se vocês amarem a Deus, esse é um dos grandes, o primeiro grande mandamento, é amar. E a gente entende que quando você decide amar a Deus, você está fazendo uma escolha de sofrimento. Muito embora o evangelho que é pregado só mostre um lado, mas a gente tem entendido que uma verdade pela metade não é uma verdade. A verdade tem que ser dita. É bom amar Jesus, Mariana? É tremendo amar Jesus? É. Mas você já sofreu por amar a Jesus ou não? Já. Porque eu sofro. Porque eu gostaria de eu tenho boas desculpas para Deus por algumas pessoas que eu amo tanto, mas porque eu amo a Ele, Ele disse para mim que qualquer que não amar a Ele mais do que a seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus negócios, toda a sua vida, Ele diz, olha, quem não perder a sua vida por amor de mim, pereceu, está condenado. Então, quando a gente escolhe, irmão Cícero, amar a Deus, é um sentimento que vai te trazer dores. É bom estar com a sua mãe toda semana. Glória a Deus, você pode ir visitar a sua mãe. Você fica feliz quando chega. Mas eu sei que em alguns momentos você sai para o canto e chora porque você ama aquela senhora que está em cima de uma cama, que muitas vezes te carregou no colo, que te acudiu, que te acolheu, que te fez as coisas, e agora você tem que fazer o mesmo por ela. E às vezes dói, às vezes machuca, às vezes a vontade que você tem de dar um grito e fazer tudo aquilo mudar e toda aquela situação, mas Deus está nos ensinando coisas ali, porque amar dói. E ele resumiu, o outro grande mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Que eu costumo, a gente vai ter que ter um dia para falar sobre isso. As pessoas têm um amor, como é que eu diria, por elas mesmas, né? Um amor tóxico por elas mesmas. Porque se nós nos amássemos de fato e de verdade, eu acho que existe um amor que é pelos outros, né? Não é um amor próprio, é um amor para os outros, né? Tipo,
algumas mulheres, não as irmãs aqui da igreja, mas algumas mulheres que se arrumam só para fazer as outras ficarem com inveja, né? Eu acho que tem pessoas que demonstram determinado amor por ele mesmo, mas não é o amor de fato que a Bíblia está falando, é o amor segundo o conceito do mundo, porque a gente já viu que nós fazemos coisas contra nós mesmos, e quem se ama não pode fazer nada contra si mesmo, né? Tem que fazer alguma coisa boa. Enquanto o Marco orava por cura, eu estava dizendo: Senhor, eu já aprendi a lição, cura-me, porque foi preciso alterar a minha diabetes para eu aprender que eu não posso comer determinadas coisas, que eu não posso me tacar nos refrigerantes, que eu não posso perder noites de sono. Mas eu estava orando ali, o Senhor me cura, porque eu já aprendi a lição. Mas alguns, depois de curados, voltam a fazer as mesmas coisas e voltam a adoecer de novo, né? E aí não pode culpar a Deus, porque Deus faz a sua obra. E eu queria continuar hoje, pela graça do Senhor Jesus, no mesmo tema, só que diferente. O tema de hoje não é a dor do amor, e sim, assim como eu vos amei. Porque até então, Ive, é amor seu para com Deus. Até então, irmão Robson, é amor seu para com o próximo. E o padrão de amor até esse momento, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, se não me engano, o capítulo 15 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Até esse momento que nós estamos aqui ministrando sobre esse tema, até esse momento deste tema, dessa palavra, o padrão de amor era o padrão humano. E Jesus vai estabelecer um outro padrão. Ele fala aí assim, capítulo 15, quem achou, diga amém. Ele diz assim, no 15:13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Havia um padrão de amor, o amor que era de uma pessoa para outra, de um homem para uma mulher, de um pai ou mãe para um filho, de filhos para os pais. Mas Jesus está dizendo que não existe nenhuma forma de amor que supere o amor de alguém que é capaz de dar a sua vida pela vida de outra pessoa. E a gente às vezes, obviamente que ele está falando aqui no nível máximo, que é realmente ir à cruz como Jesus foi por nós e se entregar. Mas ele está colocando aqui uma coisa muito, tipo assim, você tem um melhor amigo seu, Marco, e ele precisa de um rim seu, você daria? É o seu melhor amigo, é a pessoa que você mais se identificou em toda a sua vida. Se é saudável, é compatível com ele, você daria? Daria. Um bom amigo. Mas se ele precisasse do seu coração, você daria? Porque um rim você pode sobreviver com um, né? Mas você sobrevive sem o seu coração? A gente não tem, mas não é que você não ama. Eu não estou dizendo aqui, eu não quero que você sinta que você não ame as pessoas. Eu acredito que você ama as pessoas. Quando você faz uma ligação a alguém, quando você se importa com alguém, quando você ora por alguém, quando você deseja o bem a alguém, quando você está na rua e compra algo para alguém que você ama, que você gosta, é amor. Eu ontem procurei paçoca para Janete, mas eu não achei, e aí veio aquelas vozinhas, ela está fazendo dieta, eu digo, mas ela gosta tanto de paçoquinha, não tem umas amarelinhas,
Tem uma diet, mas eu não achei nem a não diet, imagine a diet. Porque eu amo minha esposa, eu queria fazer uma coisa diferente para ela, agradá-la. Mas eu acho que eu não daria minha vida por ela, não, viu? Daria o meu coração para ela viver. Eu acho que se eu for sincero o suficiente, se você também for, você vai saber. E Jesus está dizendo aqui, Cauê, não existe nenhuma forma de amor que seja maior do que essa. A de alguém dar a vida pela vida de o seu amigo. Assim como eu vos amei. O padrão de amor era esse. João capítulo 13, agora sim. Versículo 30, perdão, versículo versículos 34. Ainda bem que eu errei numa coisa e acertei em outra. Estava bem aí pertinho, né? Quem achou, diga amém. Opa! Ele diz aí, novo mandamento vos dou. Presta atenção, havia um mandamento, amar a Deus acima de tudo, com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, e ao próximo como a si mesmo. Agora ele está dizendo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é como eu amo-se a mim mesmo. Não é como eu penso que eu acho, mas é um padrão diferente. O padrão agora não é mais eu. O padrão agora é Jesus. Mas ele não é o padrão por qualquer razão, por qualquer motivo. É que ele, em toda a história da humanidade, foi o único capaz de demonstrar a maior forma de amor. Aquela que dá a vida pela vida de outros. E, queridos, quando eu olho para mim, eu digo que amor inexplicável é esse. Porque se pelo menos, Marco, eu fosse alguém bom, eu diria, tá certo, Jesus deu a vida por alguém que merecia. Mas eu não sou bom. Qualquer coisa que haja boa que saia de mim é a fonte da água viva que é Jesus, não é eu. Eu, o ser humano, a carne, eu sou ruim. Mas Deus, Jesus em nós, é bom. E Ele morreu por alguém, sabe, eu fico com o coração para explodir. Então ele diz que assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Queridos, é interessante que você entenda algo. Quando Jesus estabelece, esse mandamento, ele está numa sequência de palavras, ele está numa sequência de ministrações que ele está fazendo e ensinamentos que ele está trazendo. E mesmo no capítulo 13, se você volta a partir do versículo 21, se a sua Bíblia for aquela que traz o negrito, ela vai dizer algo aí. O traidor é indicado. Não é isso? Na sequência disso, Cícero, ele está dizendo que o mandamento que ele dá agora é um mandamento diferente.
E aí no capítulo 13, o versículo 21, diz assim, deixa eu ler aqui nessa minha Bíblia, os irmãos vão acompanhando. Ele diz: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Mari, a gente tem que entender por que ele está dizendo que o padrão é ele. Porque se nós sabemos de um traidor, se nós soubermos que tem um traidor no nosso meio, eu ouço um evangelho que é pregado hoje aí, meu amigo, que você contra o mundo. E eu olho para a Bíblia diz o contrário. Não é você a favor do mundo. Você está aí por uma razão, que ele dá claramente no versículo 35. Sabe quando que, como é que é o nome do seu amigo, o Wallace? Sabe quando que o mundo vai crer que Jesus realmente é real, que Deus é real? Quando nós amarmos uns aos outros. Não adianta grito, não adianta eventos, não adianta grandes congressos, não adianta essas coisas todas se não houver amor. A gente falou na última ministração, sem amor é como o sino que retine, sabe, é nada. Mesmo que eu fale a língua dos homens, dos anjos, que eu tenha todos os meus tesouros e doe aos pobres, que eu até me queime, sem amor. A grande pregação que o mundo precisa ouvir é o amor. Mas não o amor segundo o padrão do homem, mas o padrão de Deus. Jesus está apontando que no meio deles, e no meio deles, era no ciclo mais restrito, queridos. Era nos 12. Eu estava com o meu Facebook com umas 2.000 pessoas, eu digo, quer saber, vou cancelar essa conta. Porque eu conheço umas 20 dessas pessoas. E assim, que fala comigo de fato e de verdade, e elas todas têm o meu número de celular, então eu acabei com aquela conta até hoje. É uma libertação, sabe? Porque você vive uma ilusão, você está numa ilusão ali, e não é isso. Eu tenho um amigo aqui, ó, o Cícero ali, face to face. É, Cícero? Cara a cara, não é um negócio de online, não. É on the line. Porque aí nós podemos então saber quem é quem, Cícero. E nesse ciclo menor que Jesus tinha, não era na multidão, não era nos que recebiam pão, peixe e aquelas coisas, curas, milagres, não era. Era aqueles que andavam junto, comia junto, dormia junto. Dentre esses há alguém que vai me trair. E aqui há um diálogo tremendo, né? Então, o versículo 22 diz: então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E é interessante que eu já falei isso, só João fala dele mesmo como discípulo amado, né? Então, aumente a sua estima. Em nome de Jesus, você é amado de Deus. Amém? Você não precisa estar com cabelinho verde, chorando pelos cantos. Há alguém que te ama, mas te ama de uma maneira que ninguém pode te amar. Ele deu a vida dele por você. Então esse amor é a maior expressão de amor. Então eles fizeram um sinal para ele. Pedro fez sinal para esse discípulo, para que ele perguntasse a quem ele se referia. E Jesus disse a ele, Jesus disse a João, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E ele vai e entrega na mão de Judas. E quando ele entrega o pedaço na mão de Judas, ele diz: vai, faz o que tens que fazer. Porque Jesus já sabia o que estava no coração de Judas, o que tinha que acontecer. E olha uma coisa terrível, né, que vai acontecer. Versículo... Espera aqui. 27.
E após o bocado, após Judas ter recebido o bocado, o pedaço de pão, imediatamente entrou nele Satanás. Imediatamente entrou nele Satanás, para ele ir fazer o que ele tinha que fazer. O que era que ele ia fazer? Ele ia trair Jesus. Alguém que trai é alguém que ama? Não. Então, querido, tenha cuidado com as suas palavras, com as suas expressões, com os sentimentos cultivados no seu coração, porque eles podem estar sendo cultivados não pelo Espírito de Deus, mas pelo próprio Satanás. E você acha que o sentimento que você está deixando crescer no seu coração vem de Deus. Você só é discípulo de Jesus com uma condição, queridos. Nós todos estamos em construção. Mas quando nós começamos a amar os nossos inimigos, aí nós começamos a ser discípulos de Jesus. Só que ninguém quer falar isso. Porque falar isso, Ivete, vai contra o ego humano. O ego humano diz: está certo mesmo. Você ter revidado está certo mesmo. Você ter denunciado está certo mesmo. E Jesus está dizendo: tá não. Você devia amar, você devia orar. Mas pastor, está me perseguindo. Você deve orar por ele. Porque quando você ora por alguém que está te perseguindo, quando você abençoa a vida dela, você entregou ela nas mãos do justo juiz. Não é você que faz a justiça vem do Senhor. Depois dessa sequência, queridos, depois de demonstrar, depois de mostrar que havia alguém que iria trair ele, Jesus então disse para eles: eu quero dar um novo mandamento para vocês. E tenham uma atenção aqui. A Bíblia diz que os discípulos não entenderam o que estava acontecendo entre Jesus e Judas. O que significa que, apesar dele ter demonstrado para João quem era o traidor, não houve uma atitude de difamação. Não houve uma atitude de denegrir, de depreciar Judas. Depois disso, Judas ainda convive no meio das pessoas como qualquer outra pessoa. Mas a gente, às vezes é óbvio, o Marco é meu amigo. Se ele chegar para mim e falar alguma coisa de alguém, quer queira, quer não queira, vai surgir no meu coração um sentimento. Se foi positivo o que ele disse, vai ser positivo. Se foi negativo, vai ser negativo. Se ele falar de alguma pessoa. É assim ou não é? Na prática, na verdade. Mas nós devíamos evitar isso. Sabendo que você está semeando no coração do seu irmão um sentimento que não é bom, que não vai ajudar ele a cumprir o principal mandamento, a cumprir a maior pregação que o mundo pode ouvir, que é alguém que ama as pessoas, que ama o seu próximo. Sim, isso, a gente não tem que amar o mundo todo literalmente, mas as pessoas que estão próximo da gente. Existe um amor pelo mundo que a gente tem, pelo mundo, as pessoas, mas aqueles que estão próximos a nós, que vivem conosco, que a gente se relaciona e muitas vezes a gente se apanha falando bobagem, cultivando o sentimento que não deveria. E isso nos leva para longe de Deus, não nos aproxima de Deus. Porque o padrão não sou eu, o padrão é Jesus. Repita comigo: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu não sei vocês, queridos, mas o meu coração fica pegando fogo quando eu repito isso para mim mesmo. Porque eu sei que não é simples assim. Porque eu sei que na nossa carnalidade, na nossa humanidade, nós não vamos fazer. Ô, irmã, às vezes a gente casa, apaixonado um pelo outro.
Sabe, você casou não é porque odiava o seu marido, porque ama. Seu marido casou porque ele ama. Mas de vez em quando a gente fica mesmo, não fica querendo dar aquele abraço na altura do pescoço? Ou não? Eu sei que é difícil, só que só há uma maneira de tornar-se discípulo de Jesus, é fazer o que ele fez. Discípulo, querido, é a palavra que descreve aquele que quer ser igual a alguém. Aquele que quer ser igual a alguém vai fazer o que o outro faz. Por isso a palavra de Jesus para os que seguiram não era creia, é segue-me. Ele dizia para a multidão, crê, porque ele falava em parábolas para aqueles que ouvissem, não entendessem, vissem, não percebessem. Mas para os discípulos ele dizia, siga-me, eu vou te mostrar como é que faz. Ele não está dizendo vai e faz. Quando alguém diz siga-me, ele está dizendo vem e eu vou te mostrar como é que se faz. Ele está dando uma ordem. Agora uma pessoa, Marco, que te diz... desculpa, queridos, mas a gente acaba tendo que brincar. Né? Se a Ive te falar sobre emagrecimento, você vai ouvir a Ive? Vai. Se o Cauê te falar como que emagrece, você vai ouvir ele? É porque você só vai obedecer aquilo que você vê que tem autoridade, querido. Você não vai obedecer uma coisa que não tem autoridade. Você não vê mínimo esforço na pessoa numa determinada área, você vai ouvir ela? Você não vai ouvir. Você vai ouvir alguém que tem autoridade para falar daquilo que está falando. Quando Jesus diz, ame os outros como eu vos amei, ele tem autoridade ou não? Ele está falando de uma teoria? Não. Jesus está falando de uma prática, ele fez isso. Ele nos amou, querido. E ele nos ama. E ele nos amou a ponto de ir à cruz por nós. Mas ele não foi à cruz, é preciso que você entenda, até você, Vavá, até você, Alice, até você, Lia, precisa entender que Jesus foi na cruz, não foi por alguém que prestava. Ele não foi na cruz por alguém que era bom. Porque ele mesmo diz em determinado ponto da palavra que o médico não vem para os sãos e sim para os doentes. Então ele veio para mal acabados igual eu. Ele nos amou, querido. E não é porque nós merecíamos. Então quando você olha para alguém e diz ela não merece ser amada, então ame. Você será igual a Jesus. Mas não merece o meu amor, então ame. Porque isso é o que faz um discípulo de Jesus. Ame, sabe por quê? Porque Jesus amou ela? Não, porque Jesus te amou. Porque Jesus me amou. É por isso que eu vou amar quem não merece. Porque eu não merecia ser amado. E Jesus me amou. Cara, Jesus me amou. Sabe, Marco, você olha para o seu passado e pensa, Jesus te amou, cara. O que é que você está colocando de empecilho na sua frente? Que eu não estou dizendo que você tem que ser o mar de rosas, mil maravilhas com alguém, mas você não vai ter um sentimento negativo em relação a essa pessoa, mesmo que te odeie, mesmo que ele te persiga, mesmo sendo crente da igreja, que congrega, que faz parte de um grupo X ou A ou B ou Z, e demonstra um sentimento errado que não é o de um cristão genuíno e verdadeiro, mesmo assim você não vai odiar. Mesmo que alguém do mundo que não entende os princípios e os conceitos sobre os quais a tua vida é regida, você ainda vai amar mesmo assim. Porque Jesus nos amou. E Ele não importou se nós sabíamos ou não sabíamos, se nós fazíamos ou deixava de fazer. Ele nos amou. Ele diz em outro texto da palavra, se eu não me engano, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 diz assim:
Quem achou, diga amém. 32. Eu estou falando algumas coisas, isso, mas aqui é Bíblia. Se alguém diz que ama Jesus, aqui são as palavras de Jesus, não são minhas. Eu não estou inventando, irmão Cícero, nenhuma palavra aqui. Está escrito aqui. Ele diz assim, ó: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Cauê, amar quem te ama? Todo mundo faz isso, até os maus. Eu vou amar porque a pessoa me ama, óbvio, todo mundo faz isso. Então ele está dizendo que não há mérito, não há nada que vocês possam chamar para si e trazer para si. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Ah, não, eu vou fazer o bem porque essa pessoa, ela sempre me ajuda, ela sempre faz as coisas boas para mim. Aí, meu amigo, todo mundo faz isso. Retribuir o bem que recebeu, todo mundo faz isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Haverá uma devolução. Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, fazem com juro. Aí tem um monte, vocês conhecem. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Você quer ser filho de Deus? É um monte de gente batendo no peito dizendo, eu também sou filho de Deus. Você não sabe de nada, meu. Não sabe de nada, inocente. Você acha que é filho de Deus? Você acha que é discípulo de Jesus? Cauê, ainda falta uma estrada para nós ainda. Porque amar quem te odeia, amar quem está planejando te matar, amar quem está planejando te destruir. Mas é assim que os discípulos de Jesus fazem. Eles não ficam atrás de confusão, eles fogem. Eles estão correndo de briga, de contenda. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aí corre comigo lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Versículo 20. Amém? Olha, Pedro aqui dando a mesma lição que Jesus disse. Lá em Lucas era Jesus falando, aqui é Pedro, o discípulo. O discípulo de Jesus agora está escrevendo. Ele diz assim, tremendo, viu, queridos, o livro de Pedro, todas as epístolas, leiam. Bênção de Deus. É comportamento, é testemunho de um cristão. Versículo 20 em diante ele diz assim, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Eu tenho a versão NBVP que eu quero ler nela também. Diz assim, naturalmente, vocês não têm nenhum mérito em se conformar se forem espancados por terem feito o mal. Qual é o mérito que há se você devia? Você está pagando. Vai dever, eu já fiz bobagem na minha vida, no trânsito principalmente.
Num dos encontros com Deus, eu lembro disso, o Robson tem um testemunho, eu tenho outro. Eu fiz uma ultrapassagem numa área que não era para fazer ultrapassagem. O policial me mandou encostar, encostei. Parou, pediu o documento, eu dei os documentos, que ele só diz o crime e depois você entrega os documentos, né? Se eu sabia que fez ultrapassagem em local proibido, eu disse, eu sei. Ele disse, e agora? E agora o senhor tem que multar, né? Eu não estou errado? Tá. Qual é o castigo para quem está errado? Tem multa de 1.000 e tantos reais e não sei quantos pontos na carteira. Eu digo, o senhor tem toda a razão. O senhor pode, por favor, passar a multa. Carro cheio de Bíblia em cima da frente, eu ia... Ele olhou, coçou a cabeça, foi lá atrás, olhou a placa, foi na frente, olhou o farol, voltou, me deu os documentos e disse, vai embora, vá e não peques mais. Mais ou menos isso que ele me disse, vá e não faça mais isso. Mas não me deu a multa. Mas se ele desse a multa, ele estava errado? Não estava, querido. Se eu fiz o errado, se eu busquei para minha cabeça. Aí a pessoa está fazendo coisa errada, Ivete. E aí está na surra. Ah, Deus está me perseguindo. Estão perseguindo? Você fez por onde, meu amigo? Assuma as consequências. É diferente, no entanto, o seguinte: mas se fizerem o bem e suportarem os açoites, Deus se agradará muito de vocês. Se vocês fizerem o bem e ainda assim estão perseguindo vocês, e vocês mesmo assim suportar, deixa para lá, Deus vai retribuir, Deus vai me pagar. Deus retribui ou não retribui, queridos? Retribui ou não? Você já sofreu alguém querendo tomar alguma coisa de você, até ter tomado, e lá na frente Deus te dá uma coisa muito melhor? Acontece. É a outra, né? A outra, a Almeida diz, suportar com paciência, com perseverança. Não desanime, queridos, porque a vida nesse mundo não é fácil para nós. Mas no Senhor está a nossa vitória. Mas estar no Senhor implica que eu vou amar o meu próximo. Que eu vou amar mesmo aqueles que não me amam. Mesmo aqueles que não estão fazendo o bem para mim. Não vou levantar contra eles. Não vou fazer nada contra eles. Há situações em que eu tenho que guerrear. Mas a Bíblia me diz em Efésios que a minha luta não é contra sangue e não é contra a carne. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que receber toda a pancada? Não. Mas você não tem que lutar contra sangue nem contra a carne. Nós somos pacificadores, queridos. Nós não somos promotores de confusão, de guerra, de intriga. Nós somos pacificadores, porque Jesus é. E se eu sou discípulo dele, eu quero fazer a mesma coisa. 21. Para isso vocês foram chamados. Para que nós fomos chamados? Pois Cristo, que sofreu por vocês, é o seu exemplo. Qual é o que diz a outra Bíblia aí? Ele é o exemplo para que sigam os seus passos. O meu diz, ele é o vosso exemplo, é o seu exemplo. Sigam em seus passos. Agora, o que implica, irmão Marcos, seguir nos passos de Jesus? Ele nunca pecou. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. É igual a mim? Não. Muitas vezes eu estou fazendo coisa que não devia. E aí sofro. E quando sofro, quero revidar. Eu não devia ter feito errado, mas já fiz. Depois de fazer o errado, sofro e quero revidar. Estou errando duplamente. Nunca retrucou quando foi insultado. Ou seja, quando ele sofria afronta, escárnio, ele não devolvia na mesma moeda. Paulo diz aos romanos, não deveis pagar o bem com o mal.
mas pagar o bem com o bem. E mesmo aqueles que vos fazem mal, façam o bem a eles. Discípulos, a mensagem é a mesma. Quando sofreu, não fez ameaça. Eu tenho problema com ameaça, querido. Então, algumas coisas você precisa de aprender comigo. Primeiro, eu sou lesado com o negócio de indireta. Se você quiser me dizer alguma coisa, me diga. Porque eu sou meio... Eu falei para minha esposa hoje de manhã, olha, eu não pensa que eu vou adivinhar, me diz logo, eu sou assim. Me diz a situação que eu fico feliz, eu não fico chateado. Eu fico feliz, se você me disser, pastor, tal coisa assim, assim, olha, eu estou ferido com você, me machucou nisso, eu fico feliz, porque isso demonstra que você me ama, que você quer continuar caminhando comigo. Então eu tenho esses problemas. Então, acho que a maioria dos homens tem, viu, irmãs? Homem é lesado com o negócio de indireta. É melhor você ser direto, logo dizer o que você quer. E não tem que ser chorando, não. Não tem que ser com neném, não. Só chega e diz, olha, amor, eu quero tal coisa. Olha, hoje eu não vou cozinhar. Se a Janete disser isso para mim, tu acha que eu vou fazer briga com ela? Eu vou para a cozinha e vou fazer comida, se eu quiser comer. O problema é quando a mulher vai fazer com cara ruim. Para a gente perceber que tem alguma coisa. Me diga logo, em nome de Jesus, o que está errado. Porque aí eu tenho chance de corrigir, né? E a outra coisa que eu tenho problema é com ameaça, Cício. Eu tive um chefe na organização que eu trabalhei na África do Sul durante 10 anos. Eu tive um diretor, um cara muito profissional, muito bacana, um cara que aprendi muito com ele. Mas um dia ele disse a mim, se você não fizer tal coisa, eu vou te demitir. Sabe o que eu fiz no dia seguinte? Mandei um e-mail para ele pedindo minha demissão. Se você quer ser meu amigo, não me ameace. Porque se você disser que vai fazer uma coisa, eu acredito. Eu acredito. Eu sou muito crédulo. Eu tenho uma facilidade de acreditar que você não imagina. Então, se for uma ameaça, não faça. Se você vai fazer, faça. Eu trabalhei em muitas organizações, tive muitos funcionários sob meu comando. Eu nunca, na minha vida, disse a um pai de família, se você não fizer isso, eu vou te demitir. Nunca. Porque eu achava que era falta de respeito para com um homem, alguém ameaçar. Se você não está satisfeito com o funcionário, chame ele na sua sala, diga para ele, meu amigo, muito obrigado pelos teus serviços. Está aqui suas contas, siga seu caminho. Quer referência para outro? Pode vir que eu vou dar. Mas não me peça para mentir, vou dizer a verdade. Porque ameaça, Jesus era ameaçado constantemente. E ele não ameaçava ninguém. Ele não revidava ninguém, Robson. Mas é duro ou não é duro você ser ameaçado? Quem já foi sabe. Ah, porque se a vida não for assim, eu vou pedir o divórcio. Olha, não faz um negócio desse em nome de Jesus. Não faça isso. Se você vai fazer, faz de uma vez. Mas, se eu sou um discípulo de Jesus, eu não vou revidar os... É o que ele disse aqui. Ele, quando sofria, ele não fazia ameaça. Deixou seu caso nas mãos de Deus. Já entregou nas mãos de Deus? Já entregou? Nós temos que amar as pessoas. Eu já falei isso numa outra oportunidade, mas cabe muito bem hoje. Eu tive um gerente numa empresa onde trabalhei como motorista aqui no Brasil. E esse gerente um dia me ameaçou na frente de pessoas no público e na frente de funcionários, colegas meus, e disse que ia me pegar num erro e ia me demitir. E eu disse a ele naquele mesmo dia, eu disse, olha, peço uma coisa, que quando você fizer isso, você seja justo, porque eu tenho alguém que me defende. Não vou fazer nada contra você, eu tenho alguém que me defende. Se você for justo, vai estar tudo bem. Mas se você for injusto, você vai sofrer as consequências. Disse isso a ele, peguei o meu carro e fui embora. Eu era motorista de ônibus. Esse cara fazia de tudo, Cauê, para me pegar em erro. Roubando, fazendo coisa errada. Ia para as ruas, para as estradas, escondia para me pegar na fiscalização.
nunca me pegou. Passou nem 15 dias depois que ele me disse isso, deram férias a ele. Quando ele voltou das férias dele, deram a demissão dele. Depois de uns 60 dias, ele estava numa parada de ônibus sem dinheiro e pedindo carona. E eu parei num lugar que não era para parar, o meu carro não devia parar lá. Eu parei, perguntei onde ele ia, ele disse, eu passava no lugar que ele ia, ele entrou no carro, o cobrador veio tirar o bilhete, ele não vai tirar não, ele está na minha conta aí. Chegou o fiscal lá na frente, o fiscal entrou e disse, olha, tem o senhor fulano de tal, ele está aí, a passagem dele é minha, viu? Está sem bilhete lá. O fiscal olhou para mim e disse assim, eu não acredito. Tu é maluco, rapaz? Esse cara não é aquele que queria te demitir. Todo mundo sabia, uma empresa com mais de 5 mil funcionários. Todo mundo sabia que ele me ameaçava. Sabe por quê, queridos? Há um Deus que entrega nas mãos de Deus. Mas não entrega com um coração de vingança, não. Porque Deus sabe o teu coração. Não entrega de boquinha, não, porque boquinha não funciona com Deus. Ele conhece o nosso coração. Entrega, você vai ver se a justiça dele não vai ser feita. O padrão de amor, queridos, não é o meu. O padrão de amor é o dele. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. E eu quero concluir, ainda não concluindo, no capítulo 17 de... Não estava no esboço, mas o Espírito está dizendo para eu ler, eu vou ler. Capítulo 17 de João, Evangelho. Ele diz assim, quem achou, diga amém. Capítulo 17, versículo 21. O 20 também é tremendo, né? Começa aí. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crerem em mim por intermédio da sua palavra. Eu estava falando dos discípulos que estavam ali presentes, mas também agora sobre nós. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para mim ser nele, eu preciso andar como ele andou. Eu quero estar em Jesus, eu vou precisar fazer o que Jesus fazia. Pastor, eu tenho que ir à cruz? Não. Mas muitas vezes você vai ter que morrer. Morrer no teu ego, na tua vontade, morrer na tua agenda. Quem tinha uma coisa melhor para fazer hoje à noite? Não tem CRB hoje, Cis? Podia estar assistindo o jogo. Então você teve que matar a sua agenda hoje para você vir para cá, para cultuar a Deus. Então nós vamos ter que morrer muitas vezes. Morrer para a nossa vontade, morrer para o nosso cansaço, morrer para a fadiga, morrer para o nosso ego. Como que eu vou me humilhar para alguém que está me falando tanta asneira, quando você tem que ir pedir perdão a alguém que só te ofende, só te maltrata, e você ainda vai lá e diz, olha, eu quero bem, Senhor, eu te amo. Se o seu ego for vivo, você não vai. Você vai ser daqueles que diz, só se ela vir aqui, se humilhar nos meus pés, aí eu vou perdoar. E a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que eu devo ir lá e dizer, Ivete, você me ofendeu, você me machucou, mas eu amo você, eu quero tanto você, perto. E aí Ivete vai olhar e dizer, nem sabia que eu tinha te machucado, então me perdoa. Eu digo, está perdoado, vamos continuar na fé em nome de Jesus. É só um exemplo, né, Ivete? A Ivete é tremenda. Agora assim, concluindo, voltamos ao 13, 24 e 25, que é o exemplo para nós. O 13, 24 e 25 não, 34 e 35, que nós já lemos antes.
João. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Cícero, exercício. Exercício. Porque amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Então exercite. Quando você vai os primeiros dias na academia, né? E você vê o pessoal que está lá 1 ano, 2 anos, todo bombado. E você fez 2 horas de musculação e você corre para frente do espelho para olhar. Você sinceramente não sabe o que é processo. Então, se você decidir que vai amar as pessoas hoje, não fique frustrado se amanhã você ainda quiser matar uns 2 ou 3. Apenas decida que você vai amar. Que você vai exercitar a sua vida em amar as pessoas. Aquele vizinho que mais te incomoda, você tem um? Faça um bolo, faça um arroz doce e dê um presente a ele. Faça uma torta salgada e diga: ó, vizinho, estava fazendo em casa, lembrei de vocês, olha aqui um presente para vocês. É, né? Deveríamos fazer. Sério mesmo. Sério mesmo, não estou brincando. Porque quando nós amarmos as pessoas, uns aos outros, não como nós, o nosso padrão, mas como Jesus amou, sabe, as pessoas o escarneceram, esbofetearam ele, cuspiram nele, caluniaram ele, disseram coisas dele que ele não havia feito. Sabe o que ele fez? Ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Perdoa quando eles colocam o som alto, perdoa quando eles causam inquietação, incomodação. Perdoa, Pai. E vamos agir de forma diferente, como verdadeiros discípulos de Jesus. Porque a hora que a gente fizer isso, Cauê, olha o que ele diz, 35, nisto conhecerão todos, não é uma parte, não é alguns, todos vão conhecer, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Mas eu não posso dizer algo diferente hoje. O amor é sofredor. E você vai entender que é muito mais do que você pensa de ser sofredor. Porque você vai ter que amar alguém que não merece. Se você quer ser discípulo de Jesus, você vai precisar amar pessoas que não merecem o seu amor. Mas do mesmo jeito que eu e você não merecíamos o amor de Jesus, e Ele nos amou, assim também nós precisamos amar até aqueles que não merecem. Amém?